Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao sexto seminário Comunicação, Cidade e Memória, 10 anos de História. Antes de iniciarmos, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Cristina Mussi, que é líder do nosso grupo de pesquisa Consime. Bom, a todas, todes e todos, a nossa querida Ana Paula Goulart Ribeiro, que vem hoje começar a dar início, né, esse processo desse nosso encontro, que tem um quê realmente de histórico, porque eu espero que ele fique registrado, né, entre as pessoas próximas e também aquelas que não estão tão próximas, mas que através hoje da internet a gente faz esse laço de pertencimento, de afeto, de reconhecimento, de transmissão de conhecimento. Eu agradeço muito a todo mundo que está aqui. Eu acho que nós todos somos aquelas pessoas que são resistentes, que acreditam na educação superior, que acreditam na inclusão, que acreditam na maneira de transformar o mundo. E eu acho que hoje, com a fala da Ana Paula, a gente vai sentir muito o que é essa importância, esse dever de memória em países como o Brasil, em que refletir sobre esse passado, em especial esse passado recente, ditatorial, nos faz compreender vários processos que vivemos hoje e também apontar alguns caminhos para um futuro que eu espero que não seja tão ameaçador como nós geralmente o encaramos nas nossas salas de aula. Bom, eu volto com você, Ana. Muito obrigada a todos, todes e todas. Obrigada, Cristina. Então, para abrir o nosso evento, teremos a palestra Imprensa e Ditadura Militar no Brasil, Cumplicidades e Resistências, que será apresentada pela doutora Ana Paula Goulart Ribeiro. Vou ler um pedacinho, né, do currículo da Ana, é muito mais extenso do que isso, né, mas fiz um recorte, né, para vocês conhecerem um pouco mais dela. A Ana Paula é professora da Escola de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela foi responsável pela redação do livro Jornal Nacional, A Notícia Faz História, e é autora dos livros Imprensa e História no Rio de Janeiro, dos anos 50, e Televisão em Memória. Este último em coautoria com Igor Sacramento. Ela organizou diversas coletâneas como Mídia e Memória, História da Televisão no Brasil. Ela coordena o grupo de pesquisa Mídia, Memória e Temporalidades, que desenvolve, entre outros projetos, o projeto Memória do Jornalismo Brasileiro. É coordenadora da equipe do Rio, né, do Observatório Ibero-Americano da Ficção Televisiva e membro fundadora da Rede Brasileira de Pesquisadores em Memória e Comunicação, da Rede Latino-Americana de História da Mídia e da Rede Brasileira de Pesquisadores Historicidade dos Processos Comunicacionais. Bom, eu gostaria de lembrar que as perguntas elas podem ser feitas via chat, né? Pode ser feitas durante a palestra, não tem problema. E eu peço que todos os presentes preencham um formulário de presença, que também será disponibilizado no chat. É por esse formulário que depois a gente vai conseguir também emitir os certificados. Ana Paula, a gente agradece muito por você ter aceito o nosso convite e agora eu passo a palavra para você. Nossa, eu que agradeço imensamente o convite da Cristina e de todos vocês, né, do grupo, do Consime. É um prazer, né, estar aqui, essa oportunidade de falar, de apresentar um pouco do meu trabalho. Queria parabenizar vocês pelos 10 anos, né, essa é um efeméride importante, né, como a Cristina estava falando, a gente desenvolver pesquisa no Brasil, a gente sabe das dificuldades que a gente tem dentro da universidade pública. Então, é muito bacana ver a longevidade aí de um grupo de pesquisa potente, né, importante aí para a nossa área. Então, parabéns para vocês e obrigada aí pelo convite para vir falar aqui hoje. Boa noite. E aí eu posso, então, passar a apresentação, né? Pode sim. Eu vou compartilhar aqui um PowerPoint, espero que dê tudo certo aqui com o compartilhamento, para poder guiar aqui um pouquinho o que eu propus aqui para apresentar vocês hoje. Então, vamos lá. Vamos ver se vai dar tudo certo. A partir de agora eu não vou vê-los mais, né? Porque eu vou ficar aqui compartilhando e não vou mais vê-los, mas espero que dê tudo certo.
Vocês estão vendo? Tá tudo certo? Tudo certo. Ô, Ana Paula, se você puder só apertar aquele ocultar ali da partezinha do... Isso. Perfeito. Bom, então vamos lá, você já falou, né? Apresentou o título, Imprensa e Ditadura Militar no Brasil. Então, falando um pouquinho aqui, começando falando sobre isso, né? A ditadura é um objeto de pesquisa, de reflexão de variados investigadores que se interessam pela história da imprensa, pela mídia brasileira em geral, né? Já há muitos anos, tem muitos trabalhos desenvolvidos nesse campo. A maior parte sobre os estudos desse período enfoca muito a relação entre o Estado e os meios de comunicação. A censura, por exemplo, foi tema de inúmeros trabalhos, teses, livros, artigos, assim como a imprensa alternativa, experiências inovadoras do ponto de vista técnico-profissional, como o jornalismo literário, né? São 3 elementos assim muito privilegiados no âmbito das pesquisas sobre imprensa e ditadura. Muitas dessas pesquisas destacam o lugar de resistência, seja direta, né, como a imprensa alternativa, por exemplo, seja aquelas que atuam ali nas brechas dentro da própria grande imprensa, né? São famosas histórias de publicação de receitas de bolo e tal, como protestos nos espaços em que a censura atuava, por exemplo, né? Há mais ou menos pelo menos 2 décadas, algumas pesquisas, entretanto, têm destacado, né, têm chamado a atenção, têm se destacado por chamar a atenção do papel da cumplicidade de empresas jornalísticas com a ditadura. Né? O foco quase sempre recai no Grupo Globo, como a gente sabe, né? São inúmeros trabalhos que focam sobre a relação entre o Globo e a ditadura. E a relação que a gente vai falar aqui, outro grupo de comunicação, que vai ser o tema da nossa fala aqui hoje, que é o Grupo Folha, né, pouco, na verdade, se diz. A gente pode destacar 2 trabalhos assim, pioneiros na reflexão sobre o Grupo Folha, que é o trabalho da jornalista defendido na USP, né, dissertação de mestrado da Cleófilo Sequeira, que é de 2000, né, e o trabalho da historiadora Bia Kuchnir, que é de 2004. Né, ambas as pesquisadoras se debruçaram, em especial no caso da Folha da Tarde, né, que era um dos jornais do Grupo Folha. No entanto, o resultado dessas pesquisas, né, apesar da sua importância, do pioneirismo que essas pesquisas tiveram, elas acabaram se mantendo restritas a um círculo de especialistas, de interessados nesse tema, né, e não tiveram tanto impacto assim sobre a memória coletiva. Porque até hoje, né, quando a gente conversa em qualquer círculo, mesmo o círculo de profissionais de imprensa, muitos ainda destacam, lembram da Globo, da relação da Globo com a ditadura, mas ninguém lembra ou fala muito da Folha de São Paulo. Isso se deve, né, muito, sem dúvida, ao trabalho que o próprio Grupo Folha faz sobre a sua memória, sobre a sua história e sobre a sua imagem. Né? São muitas edições comemorativas, efemérides, livros institucionais e outros que contam essa história, enfatizando muito o papel e a centralidade que o Grupo Folha teve nos processos de redemocratização, sobretudo a liderança que o Grupo Folha teve na campanha das diretas já, ali o Projeto Folha. Eu coloquei aqui, ilustrando alguns livros assim que são indicadores assim da construção dessa memória em torno da história da Folha, muito mais como um agente na transformação democrática. Né? Então, a Folha soube muito bem tratar, né, se a gente está aqui num grupo de estudos de memória também, né, ela soube construir muito, fazer um trabalho muito eficiente em torno da sua própria memória, fazendo com que se destacasse mais o seu papel na democratização do que o seu próprio papel no processo ditatorial. Né? O que eu vou falar aqui um pouco hoje é sobre essa pesquisa que eu coordenei, estou coordenando, a gente está em fase de encerramento da pesquisa, que se chama Responsabilidade de Empresas por Violações de Direitos durante a Ditadura, o caso Folha de São Paulo, que nos orgulha muito, né, a minha e a equipe que trabalhou comigo nesse período, né, porque a gente acredita que justamente o nosso trabalho está sendo um pouco
não só ir além das pesquisas que já foram feitas, tentando aprofundar caminhos que foram por elas indicados, apontar novas linhas de investigação, levantar documentação, testemunhos, né, que possam sedimentar de forma mais consistente, né, essas questões, mas a gente está muito feliz também pela repercussão que eu acho que esse trabalho está tendo, né? Não sei se alguns de vocês viram a matéria que foi publicada na agência pública sobre a nossa pesquisa, né? Teve muita repercussão, muito desdobramento a partir dessa matéria, e a gente acredita, a gente ouviu de muitas pessoas que não sabiam, ou que desconheciam muitos daqueles elementos que a gente apontou ali, alguns que já eram objetos de investigação antigas e algumas outras que a pesquisa descobriu como novidade. De qualquer forma, esse universo era desconhecido para muita parte das pessoas que leram essa matéria ou que viram as repercussões que ela teve, e a gente acredita e fica muito contente e fica muito feliz por estar aqui também hoje, podendo divulgar mais essa pesquisa, podendo divulgar, né, os seus resultados, que acreditamos que é tão importante para a consolidação da democracia no Brasil, né? Então, é sobre essa pesquisa que eu vou falar um pouquinho. Antes, eu vou contextualizar como essa pesquisa surgiu, né? Essa pesquisa sobre a Folha de São Paulo não foi exatamente uma pesquisa acadêmica estrito sensu, em que você escolhe os objetos. Ela se desenvolveu a partir de um caso muito específico, que foi bem divulgado na imprensa, que foi o caso Volkswagen, que foi quando a empresa assinou, em 2021, um termo de ajustamento de conduta, como a gente chama, um TAC, né, com o Ministério Público Federal, né, em que, a partir desse termo de ajustamento de conduta, ficava combinado, né, um arquivamento de inquéritos que estavam investigando justamente a relação de cumplicidade que a empresa Volkswagen teve com os órgãos repressivos da ditadura militar, e nesse termo a Volkswagen estabeleceu, né, um valor, foi estabelecido um valor de indenização nesse acordo aí com o Ministério Público, e esse valor, um valor de 36,3 milhões de reais aí, que foram pagos de diferentes formas, né? Uma parte desses recursos foi destinado justamente à indenização das vítimas, né, diretas pela Volkswagen, os seus ex-funcionários que sofreram violações de direitos humanos. Uma parte foi reservada para custear a implementação, o desenvolvimento do memorial da luta pela justiça, e uma parte desses recursos foi destinado à Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, especificamente ao Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, que recebeu esses recursos e dividiu ele também em duas frentes de investigação. Uma um trabalho que eles desenvolvem, muito importante, que é o trabalho de identificação das ossadas dos presos políticos que foi encontrada na vala clandestina do cemitério de Perus, em São Paulo, né, em 1990. Então, eles estão fazendo um trabalho importante de identificação da ossada, né, para dar aos familiares desses presos políticos desaparecidos, né, o seu devido luto. E outra parte foi pelo financiamento de novas pesquisas, da colaboração de outras empresas que, assim como a Volkswagen, também tiveram cumplicidade com os órgãos repressivos e que também foram responsáveis por violações de direitos humanos. Muito disso, né, da escolha dessas empresas se deu a partir também da própria Comissão Nacional da Verdade, que já tinha indicado no seu relatório final colaboração estreita do empresariado brasileiro com a ditadura. O documento final cita 128 empresas que teriam tido estreita colaboração com a ditadura. Dessas 128, 64 ainda existem, portanto, são passíveis de algum tipo de responsabilização. A comissão não conseguiu investigar, né, essas responsabilidades diretas, não avançou nessa frente, né, mas ela indicou. E esse trabalho da Unifesp, né, com apoio do Ministério Público Federal, justamente visa avançar nessas investigações. Então, foi lançado em 2021, né, no final do ano, um edital, né, chamado
né, justamente desse projeto de responsabilidade por empresas de violação de ditaduras, em que eram apresentados, portanto, 10 empresas que estão aí, vocês podem ler aí, Cobrasma, Petrobras, Companhia Doca, Jusapar, Itaipu, Fiat, CSN, Aracus, Paranapanema, e a Folha de São Paulo, que era a única, né, foi a única empresa de comunicação entre as 10 empresas. Né? O edital público foi aberto, a gente concorreu, né? Eu como coordenadora e a equipe que trabalha comigo, com muito agrado nosso, muita felicidade, nós ganhamos esse edital e começamos, portanto, no final de 2021, essa pesquisa. E aí, por que a Folha de São Paulo? Né? É uma pergunta que qualquer pesquisador que conhece um pouquinho, né, aqueles trabalhos pioneiros que eu falei, conhece um pouquinho de história da imprensa, sabe bem por que a Folha de São Paulo e não outros veículos de comunicação, por que a priorização da Folha de São Paulo. A gente vai falar justamente sobre isso aqui hoje, né? E adiantando só um pouquinho, né? A gente sabe que muitas empresas de comunicação apoiaram a ditadura, né? O que, né, não só o golpe, mas continuaram a apoiar a ditadura durante os seus 21 anos, mas a diferenciação aqui no caso da Folha de São Paulo, porque mais do que apoiar editorialmente a ditadura, a Folha de São Paulo ela apoiou, foi cúmplice da ditadura, na medida em que ela deu suporte material ao aparato repressivo da ditadura, e é um pouco isso que a gente vai sobre isso que a gente vai falar aqui. Rapidamente, eu estou apresentando o trabalho, mas eu tenho que falar, né? Eu estou falando em meu nome, mas em nome também da equipe que trabalha comigo, André Bonsanto Dias, que é da Federal de Goiás, Flora Daimon, que é da Federal Rural do Rio de Janeiro, Lucas Pedretti, que é da Federal do Rio de Janeiro, também da área de História, Joelle Ruchot, pesquisadora da Fundação Casa de Rui Barbosa, e Fernando Honorato, que é nosso assessor jurídico, porque essa pesquisa ela é uma pesquisa acadêmica, mas ela tem uma peculiaridade grande, uma pesquisa acadêmica, mas que tem como objetivo reunir uma materialidade comprobatória que possa subsidiar o Ministério Público Federal para abrir inquéritos em relação a aquelas empresas, no nosso caso, em relação à Folha de São Paulo. Então, é uma pesquisa acadêmica que tem peculiaridades, né? Então, o Fernando Honorato tem sido fundamental aqui, assessorando a nossa equipe nessa pesquisa. Eu vou falar um pouquinho aqui do Grupo Folha, porque quando a gente pensa na Folha, a gente pensa na Folha de São Paulo, e a gente vai ver aqui como que nesse período da ditadura se consolidou um grande conglomerado de comunicação que envolvia empresas que muitas vezes as pessoas não têm dimensão do tamanho desse grupo econômico que se criou, que se desenvolveu, se expandiu durante justamente a ditadura militar. Apesar do Grupo Folha ter uma história muito maior do que isso, né, a Folha de São Paulo, foi exatamente na ditadura, sob o comando desses dois senhores aqui que vocês veem na fotografia, que é o senhor Otávio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho, que o Grupo Folha modernizou suas estruturas produtivas, como a gente vai ver aqui, expandiu-se empresarialmente, tornando-se um dos principais conglomerados de comunicação no país, coisa que ele não era antes, né, ao adquirir, como a gente vai ver aqui, o modus operandi próprio da expansão desse grupo era justamente adquirir empresas que eram perseguidas politicamente pelo contexto da ditadura ou empresas que estavam em dificuldades econômicas, né? E assim, dessa maneira, né, beneficiado por esse contexto político extremamente adverso, o grupo participa ativamente de um processo de reconfiguração de todo o mercado jornalístico, né, que leva a um processo de concentração muito grande dos meios de comunicação. Se a gente tiver tempo, a gente pode falar até um pouquinho disso, né? A gente está falando aqui só da Folha, mas isso diz respeito à própria organização, né, do próprio mercado de comunicação no Brasil. Há que se dizer que essa parceria aqui, Frias Caldeira, ela começa antes da compra, eles compram em 62 a Folha de São Paulo, mas a parceria deles começa antes, começa em 61, né? Eles já tinham alguns negócios anteriormente, até já tinham feito negócios juntos, mas se tornam sócios mesmo em 61, né? Aí com a inauguração da rodoviária de São Paulo,
da rodoviária de São Paulo, né, que é um negócio que faz um sucesso imediato, né? O próprio Frias fala que é uma mina de ouro, né? Eles constroem, elas são uma rodoviária que se torna famosa por esses, né, esses coloridinhos aí das suas pastilhas coloridinhas, etc. Ela tinha, né, as plataformas embaixo, em cima restaurantes, cafés, né, as bilheterias. E o grupo ganhou muito dinheiro com isso, né? Era a única rodoviária que tinha em São Paulo à época, e era um negócio muitíssimo bem sucedido, como o próprio Otávio Frias conta em detalhes. A gente não vai ter tempo de falar aqui especificamente sobre esse empreendimento, mas é um empreendimento marcado por muitas irregularidades, muitas denúncias, são escândalos que duram quase 2 décadas, né, mais de uma década pelo menos, e marcado por várias questões, desde irregularidades do terreno e denúncias de vários tipos envolvendo esses negócios. Mas, de uma forma ou outra, é um negócio extremamente lucrativo para esses 2 empresários. E assim, em 62, eles adquirem, né, do Nabatino Ramos, a Folha de São Paulo, né, chama Folha da Manhã, né, que era a empresa à época que era responsável por produzir o jornal Folha de São Paulo. Não se sabe ao certo, como está escrito aí, né, o que levou esses 2 empresários a adquirirem a Folha, né, já que eles administravam um negócio que era tão lucrativo e tão bem sucedido como era a rodoviária de São Paulo. E compraram uma empresa jornalística em dificuldades financeiras, e como o próprio Frias também fala em depoimentos, vai se tornar um negócio que se torna deficitário ainda por muito tempo, né? E ali era um empreendimento arriscado, exigia investimentos altos, né? Pertencia a um setor muito especializado do mercado, que é, né, produção de mídia jornalística, em relação às quais o Frias Caldeiras não tinha nenhuma experiência. Frias vinha do setor financeiro, Caldeiras vinha da construção civil, né? Como eu disse, eles já tinham tido negócios antes, né? E estavam ali com o empreendimento da rodoviária. Certamente eles tinham consciência do risco, mas também sabia do poder da influência política que uma empresa de comunicação poderia ter. A gente também não tem tempo de avançar aqui, mas há depoimentos enfim, de pessoas que acreditam que os filhos de Caldeiras se aventuraram na Folha mais pelo que uma empresa jornalista poderia garantir a própria manutenção desse negócio, uma vez que a rodoviária era uma concessão pública, né? Então eles não queriam ficar ali à mercê das mudanças que a troca de governo poderia lhes trazer. Bom, em 64, né, como a gente sabe, vai falar mais um pouquinho daqui à frente, a Folha de São Paulo, como a maioria, inclusive, dos órgãos de comunicação no Brasil apoiaram o golpe, e logo em seguida a empresa começa a expandir os seus negócios, ela começa então a comprar, né, na área de comunicação litográfica Ipiranga, e em 65, né, é um ano em que tem um crescimento impressionante aí do grupo. Né, ela tinha comprado a litográfica Ipiranga, e em 65 ela compra a Última Hora, um jornal que, né, fazia parte aí do grupo de empresas do Samuel Weiner, que estava numa situação difícil. O Samuel Weiner, ele era um aliado político, né, do João Goulart, dos setores trabalhistas e sindicais no Brasil, era um jornal, né, que vinha lá da tradição getulista, e que, né, como se sabe, estava em situação difícil, inclusive devido a perseguições e boicotes econômicos, né, que o governo e o empresariado brasileiro aliado aos militares vinham impingindo aí ao jornal. Né, o Weiner já tinha, né, se desfeito da Última Hora do Rio, a Última Hora era uma rede de jornais, e a Última Hora de São Paulo, então, ele vende para o Frias em 1965. Nesse mesmo ano, o Frias e Caldeiras também adquiriu Notícias Populares, que era um jornal que tinha um perfil editorial parecido com Última Hora, no sentido de que era um jornal popular, mas tinha posições editoriais opostas, né? Um jornal que tinha sido criado pelo deputado udenista Herbert Levi, 2 anos antes, em 63, para fazer justamente frente ali ao diário de Samuel Weiner, e para ser, né, também a frente política para alavancar ali os interesses do Herbert Levi.
né? O diretor desse jornal era um romeno chamado Jean Mellet, né? Vale a pena destacar isso, porque ele era um comunista muito conhecido, né? Entusiasta das Forças Armadas, que vai ser mantido no jornal, né? Mesmo quando o jornal sai da mão do Levi, vai para o Frias e Caldeira, e ele vai vai continuar à frente do jornal durante um tempo, até a sua morte, na verdade. Ainda em 65, e esse é um aspecto importante da pesquisa, como a gente vai falar à frente, a Folha de São Paulo investe profundamente no crescimento da sua frota de veículos, que, vejam, era de 64 só e passa para 165, né? Em 1960 ela era 24, em 65 ela passa a 165 veículos. Né? A gente vai ver que esse é um aspecto importante. Claro, o investimento na frota dizia respeito também, né, para o estímulo na melhoria na distribuição do jornal, né, sobretudo eram carros de distribuição, mas a gente vai ver que esse é um aspecto importante para a nossa pesquisa, porque justamente esses carros de distribuição do jornal eram os carros que também foram utilizados pelo aparato repressivo, em especial pela Operação Bandeirantes, como a gente vai falar daqui a pouco. A TV Excelsior, né, poucas pessoas sabem, mas também foi adquirida pelo Grupo Folha, aí, que na verdade não era uma TV, já era uma rede, 4 emissoras, era a TV Excelsior de São Paulo, a TV Excelsior do Rio, a TV Gaúcha e a TV Vila Rica, né, que pertenciam ao Grupo Simons e que, assim como Samuel Weiner, era um grupo fortemente ligado ao João Goulart, né, e que também vai sofrer, portanto, aí também no período no pós-golpe, vai sofrer perseguições muito significativas. O Grupo Simons, da qual a Excelsior fazia parte, era um dos grupos econômicos mais poderosos do país até então, né? Era dono da Paner, do Brasil, da Comal, que era uma distribuidora de café, né? de exportação de café, o Banco Noroeste e muitos outros negócios. E esse grupo econômico tão poderoso, ele vai ser levado em poucos anos, em 5 anos, ele é levado completamente à falência, né, diretamente por perseguição política. O seu caso foi até analisado pela Comissão Nacional da Verdade, que reconhece que houve perseguição aí no caso da falência aí do Grupo Simons. O Grupo Folha compra, né, a Excelsior aí, no episódios também muito polêmicos, a gente também não tem como, né, avançar nos detalhamentos aqui desses casos todos, mas é um negócio que também envolve muitas irregularidades de tipos muito complicados e complexos, desde denúncias de roubo de automóveis, equipamentos que teriam sido desviados da Excelsior para depois a criação da TV Gazeta, que vai ser lançada também pelo Grupo Folha. Em 67, vocês veem, né? A gente estou falando aqui, né, tentando desenhar aqui esse panorama do crescimento desse grupo. Em 67, a Folha investe profundamente né, na modernização da sua estrutura produtiva, importando equipamentos caros e sofisticados para imprimir em offset, com recursos vindos também de órgãos do governo, como o Grupo Executivo de Indústria de Papel e Artes Gráficas, do próprio Banco do Brasil, né, com aval do Banco de Investimento Policial do Comércio e Indústria, e recursos também da agência americana USAID, né, que a gente sabe também que era uma agência dos Estados Unidos que apoiava, né, a ação aqui da ditadura militar no Brasil. Nesse mesmo ano, o Grupo Folha lança um novo jornal, que é a cidade de Santos. Santos era a terra natal de Caldeira, né? E vai ter esse jornal lá. No mesmo ano, relança a Folha da Tarde, que é um jornal que já tinha feito parte do grupo, né? Tinha uma época que era Folha da Manhã, Folha da Tarde, Folha da Noite. Esse jornal tinha desaparecido, ele retoma, é relançado com um perfil diferente para concorrer com o Jornal da Tarde do Grupo Estado de São Paulo, né? Que estava fazendo muito sucesso desde que ele tinha sido lançado em 66. Era um jornal que nasce para fazer uma cobertura do movimento estudantil, do movimento, né, de essa efervescência de uma certa esquerda. Então, ele nasce com uma redação com muitos jornalistas de esquerda, né? Ele teve, por exemplo, o Frei Beto,
que a gente vai passar aqui um trechinho do depoimento dele mais à frente. Ele foi chefe de reportagem, por exemplo, da Folha da Tarde nesse período, né? Então, era uma redação que tinha vários militantes de esquerda e era um jornal que tinha esse perfil editorial com essa característica que vai durar bem pouco tempo, como a gente vai ver daqui a pouco, e vai se transformar no seu espelho oposto, né? Como a gente vai falar. Em 68, no ano seguinte, a Fundação Casper Libero, que tinha sofrido uma intervenção do governo, dada a administração também do Grupo Folha, né? O Grupo Folha toma, portanto, o controle da Fundação Casper Libero e passa, portanto, a controlar a produção de mais outros jornais, como o jornal A Gazeta Esportiva, a Rádio Gazeta, né, e a concessão da TV Gazeta, que eles vão inaugurar em 1970. Né? E aí também é uma operação marcada por muitos movimentos obscuros, ainda pouco esclarecidos, né? Assim como a rodoviária, a TV Celso, vai haver muitas denúncias contra o Grupo Folha na administração da Casper Libero, que vão durar anos, né? Uma delas, aqui não dá para detalhar todas, são muitas, mas uma delas que me parece oportuno falar, né? Por que o governo teria entregado o controle de uma fundação, né, de direito privado, a uma entidade, né, a um grupo industrial comercial que era com o seu concorrente no seu campo específico de atuação, que era, né, o meios de comunicação aí, impressos, radiofônicos e mais à frente televisivo, né? Vai ter várias denúncias, porque ao administrar a Fundação Casper Libero, o Frias e o Cadeiras contratam a si mesmo, né, o Grupo Folha, para ser responsável pela produção e impressão da Gazeta Esportiva, enfim, e por aí vai. O crescimento, vocês podem ver, né, a gente ainda está em 68, e eu estou falando só de tudo isso que aconteceu desde 64, né? Litográfico Ipiranga, Última Hora, Notícias Populares, Crescimento de Foda, TV Celso, introdução do Offset, Cidade de Santos, Folha da Tarde, Casper Libero, tudo isso em muitíssimo pouco tempo, né? A gente está falando coisas de 4 anos, isso gerou muita desconfiança, muitas denúncias, inclusive levou a 39 deputados a encaminharem na Assembleia Estadual de São Paulo a proposta de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito na CPI para investigar esse crescimento tão vertiginoso do Grupo Folha, né? Essa CPI não avança muito, porque a gente está no final de 68, né? E aí vai vir o AI-5. E aí também, a partir do AI-5, a Folha que jogava ali, né? Com apoio ao golpe, mas tinha a Folha da Tarde como um jornal que tinha uma redação de esquerda, etc., ela faz uma guinada muito claramente à direita, assumida pelo próprio Frias também em depoimento. Ele diz que aquilo era necessário, dado o contexto, né? Mas 69 é um ano que marca, aí primeiro é criada a agência Folhas, na época com S, né? Que era assim que falava, que vai ter um papel importante aí na concentração do fluxo de informação e do risco de controle interno da redação, que a gente pode chamar de uma autocensura aí, né? Em 72 assume o comando dela o Luiz Carlos Rocha Pinto, que também foi delegado da Polícia Civil, e na Folha da Tarde, né, a redação toda aqueles jornalistas de esquerda vão ser demitidos, afastados, aliás, muitos já tinham sido presos, né, inclusive, e é colocado, o Frias e o Cadeiras colocam na direção para assumir o comando do jornal Antônio Ágio Júnior, que era um conhecido simpatizante da ditadura, com uma relação próxima com a polícia também conhecida, né? Ágio ocupava cargo na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, né? Ele era assessor do delegado Romeu Tuma, né? Ou do Romeu Tuma, um personagem aí importante no processo da repressão, que, por sua vez, também assessorava o delegado Sérgio Paranhos Fleury, né, do DOPS, um dos nomes mais significativos aí dos horrores da ditadura, né?
E aí, com essa guinada, né, com o Antônio Ágio à frente da Folha da Tarde, o jornal sofre uma guinada muito significativa aí, a ponto do jornal passar a ser conhecido como órgão oficial da OBAN, né, e como o próprio Cláudio Abramo, que foi diretor da Folha de São Paulo por muito tempo, né, chama ele nas suas memórias do jornal mais sórdido do país. Jocosamente, também era conhecido como o jornal de maior tiragem, porque era o jornal que tinha o maior número de tiras no jargão, tiras policiais, né? Muitos desses jornalistas de esquerda vão ser substituídos, portanto, por muitos jornalistas que, ao mesmo tempo, exerciam cargos na polícia ou nos órgãos de repressão da ditadura. Aí tem algumas capas que dá para perceber bem como os militantes de esquerda eram denominados pelos jornais, né? Inimigos do povo, terror devorando os filhos, e por aí vai. Em 70, os veículos do Grupo Folha, né, os cargos de distribuição de jornal em especial, assim como os caminhões do Ultragás, o Ultragás é um caso conhecido de empresa que colaborou com os órgãos da repressão, né, vocês devem conhecer, o caso do Boysen, que eram, né, os executivos da empresa, que chegou a ser executado, né, pela luta militante da luta armada, e assim como o Ultragás, os caminhões dele eram utilizados pela Operação Bandeirantes, os caminhões da Folha de São Paulo também. É curioso perceber aqui na apresentação, vocês estão vendo na parte de baixo, uma imagem que chega a ser um pouco irônica, era uma propaganda de carros que mostravam ali os carros da Folha ao lado dos carros da Ultragás, né? Uma curiosidade assim, interessante. Mas em 71, né, órgãos de luta armada, como a ALN, né, em 21 de setembro, eles incendiam 2 carros da Folha de São Paulo. Né? A Folha de São Paulo ela é identificada, né, assim como o Boysen da Ultragás, né, que chega a ser executado, né, justiçado pelos grupos militares, eles fazem ações contra os carros justamente da Folha, como denúncia como os carros vinham sendo utilizados. Né? No dia seguinte, o próprio Otávio Frias Filho assina um editorial chamado Banditismo, né, em que ele diz, né, defende a posição do jornal, diz que eles apoiam um governo sério, responsável, respeitável, com indiscutível apoio popular. Né? Os militantes não param aí, no dia 26/10, mais um outro carro, um terceiro carro da Folha também é queimado. Né? O jornal Venceremos, que era o jornal da ALN, achei acusar o Frias a entregar ao COD uma lista suja, né? Lista suja como é chamado no jargão, lista de funcionários, né, para repressão, né? Funcionários que teriam ligações com movimentos de esquerda. E o jornal afirma que o justiçamento, assim como havia tido do Boysen, o justiçamento do próprio Frias era uma questão de tempo. Né? A família Frias muda-se, então, para o próprio prédio da Folha de São Paulo, passa a contar ali com a proteção de seguranças fornecidos pelos militares. A gente chama sua atenção porque não eram quaisquer seguranças, eram 2 delegados do DOPS, né, 2 indivíduos que exerciam, né, altos cargos, né, dentro do aparato repressivo da ditadura, que eram os irmãos Quais, o Roberto e o Eduardo Quais, que não só estavam ali em nome do aparato repressivo para proteger, mas eles foram também contratados, né, passaram a fazer parte da folha de pagamento, né, contratados pelo Grupo Folha. Né? No caso do Eduardo Quais, a gente vai falar dele um pouquinho de novo, mas à frente ele assume um alto cargo dentro da empresa, ele passa a ser diretor responsável por toda a segurança patrimonial do jornal. Que isso é uma descoberta da pesquisa que mostra também uma relação próxima com altos cargos da repressão, né, do
do jornal. Em 74, aí, já no período da chamada distensão política, né, o Golbery chama, isso é narrado por um livro institucional do próprio Grupo Folha, né, um livrinho chamado Folha Explica Folha, em que ele fala que o Golbery chama o Frias para discutir a distensão e que fala dele da importância de haver, né, um jornal forte, além do estado de São Paulo, deixando claro que ele via com bons olhos o crescimento da Folha. Parecia, portanto, que mesmo com a distensão política, os ventos continuavam favoráveis ao Grupo Folha, né, e isso se expressa em números muito significativos aí do crescimento do grupo, como vocês podem ver aí, né, no PowerPoint que estou exibindo, né, o patrimônio líquido em 73 do grupo era de 47.564.807, né, valores da época do Cruzeiro, mas passa para 210, né, eu acho que dá para perceber, os números aí são bastante significativos, em 77. Nesse ano, as relações, é interessante perceber também que as relações ficam tensas, né, porque o processo de distensão não é um processo, como sabemos, né, não foi um processo linear, nem tranquilo, né, e aí a Folha passa por um caso que ficou conhecido como caso Lourenço de Aféria, que foi um jornalista que faz uma coluna, né, tinha uma coluna na Folha e faz uma coluna que os militares consideram desrespeitosa em relação à figura do Caxias, em relação aos militares. O jornalista é preso, no dia seguinte é publicada uma coluna em branco, né, no local onde ele tinha a coluna. O Frias e o Caldeira são ameaçados com base na Lei de Segurança Nacional e logo, portanto, eles fazem todo um movimento de substituir o Cláudio Abramo. Cláudio Abramo era diretor da redação da Folha, era um personagem que, apesar de nunca ter sido ligado diretamente a nenhum partido político, nem nenhum órgão de militância, ele era respeitado e considerado um homem mais à esquerda, né, e era respeitado nas gerações e, obviamente, com restrição em relação, os militares tinham restrição em relação a eles. Para resolver o problema, rapidamente, Frias e Caldeira decidem afastar o Cláudio Abramo, portanto, da direção da jornal e coloca o Boris Casoy, né, que era um jornalista com muito bom trânsito na área militar, né, que aí podia blindar o jornal, facilitar a relação dos poderes. A gente entrevistou o Boris Casoy e ele mesmo conta o papel que ele teve aí nesse processo, como ele fazia essa intermediação, né, dos interesses do jornal junto com a alta cúpula militar, né? Então, uma espécie de enfim. Em 79, né, elementos que demonstram essa proximidade com o poder, Carlos Caldeira é nomeado prefeito biônico de Santos, a cidade em que ele era a cidade natal dele, que a gente já falou, onde ele tinha o jornal, né, o Grupo Folha tinha um jornal, que era a cidade de Santos, né, o que é, no mínimo, algo, né, inadmissível, né, seria inadmissível nos dias de hoje, né, pensar que o prefeito de uma cidade, né, uma pessoa que exerce um cargo executivo, dono de um grande grupo de comunicação, inclusive com um dos principais jornais da própria cidade em que ele é prefeito. Mas foi isso que aconteceu. Nos anos 80, e finalmente, né, no preciso da abertura, a Folha ela busca modernizar e reformular completamente seus processos, né, políticos editoriais. O Projeto Folha é um marco disso, né, o conhecido, famoso Projeto Folha. A Folha também se engaja nesse período diretamente na campanha das diretas, então ela muda e se reformula completamente aí, né, tem ali a capa, 300 mil nas ruas para a direta, ela não só noticia, mas ela passa a se apresentar como um porta-voz mesmo da sociedade civil no período da redemocratização. Né? Então, o jornal chega assim ao fim da ditadura militar, com a sua identidade estrategicamente reformulada aí, como o maior jornal de circulação do país, né? E na década seguinte chegaria a atingir recordes de mais de 1,5 milhão de exemplares e a supremacia
no mercado de classificados. Né? Aqui a gente retoma aquilo que a gente falou lá no início, né, de como a Folha de São Paulo soube muito bem, né, a partir daí, então, recontar a sua história, né, a partir da sua atuação aqui nesse contexto da redemocratização, né, a ponto de ocupar esse lugar tão forte na nossa memória, na memória coletiva mesmo, que acaba se identificando, né, ele assume como slogan, né, um jornal a serviço do Brasil, primeiro, depois ele ainda transforma o seu slogan num jornal a serviço da democracia. A gente acha que é muito importante, né, que hoje a Folha de São Paulo assuma, né, esse lugar, né, um lugar importante, e a gente entende também que seria muito fundamental que ela revesse o seu papel na história, como outros, a gente viu agora, né, o The Guardian fez em relação ao legado perverso da escravidão, né, foi uma posição corajosa do The Guardian, e a gente ficaria muito feliz se a gente visse a Folha podendo assumir também de forma transparente, clara, né, o seu passado. Como a gente estava falando, né, essa pesquisa ela visa subsidiar, né, eu fiz aqui uma apresentação do grupo, né, mostrando como, eu acho que fica claro como a Folha cresce, se desenvolve, beneficiada aí pela conjuntura da ditadura militar, mas essa pesquisa, como eu tinha dito também, ela faz parte de um conjunto de ações, né, que visam monitorar, uma pesquisa, né, entre outras empresas que também estão sendo pesquisadas, que visam, né, subsidiar o Ministério Público em ações de responsabilização de empresas por violações de direitos humanos. E aí nós somos pesquisadores acadêmicos, né, não temos o poder de dizer isso, mas a gente apontou algumas possíveis violações que vão ser, obviamente, analisadas aí pelo próprio Ministério Público, ver se elas se enquadram dessa forma ou de que outras formas elas se enquadram. O próprio apoio ao golpe militar seria uma dessas primeiras violações, porque não só o apoio editorial ao golpe, que, como a gente já falou antes, a gente sabe que não foi uma exclusividade da Folha, né, mas de quase toda a grande imprensa brasileira, mas no caso da Folha a gente tem indícios, né, com provas materiais de que ela também apoiou de outras formas, né? O Otávio Frias, ele contribuía com o IPES, um instituto, né, que tem ligações diretas com toda a movimentação golpista e de apoio aos militares, né? Ele era um dos associados proeminentes, como a obra do Deifio já aponta, desde os anos 80. Ele contribuiu financeiramente, não sei se dá para ver, está um pouco claro aqui, mas um recibo aí de um documento que a gente achou, que mostra a contribuição financeira dele para a instituição, e ele mesmo admite que participou de reuniões, chegou pelo menos a uma reunião do Instituto aí na casa do banqueiro José Adolfo da Silva Guto, né? Então, uma contribuição material direta aí, do Grupo Folha, para além do apoio editorial. Então, a gente também tem o Ágio Júnior, esse que mais, né, vai assumir depois o comando da Folha da Tarde. Ele já era repórter, já trabalhava antes no Grupo Folha, na própria Folha de São Paulo, depois ele vai para a cidade de Santos, né? Mas ele conta, ele mesmo, um depoimento que a gente teve acesso pela própria história oral do Grupo Folha. Ele conta que ele usou no momento do golpe o carro da empresa para camuflar a entrada de conspiradores num quartel. Ele fala também do uso do telex da sede na sucursal do Rio, que foram usados para passar mensagens cifradas, que, segundo ele mesmo, seriam as senhas para o levante do Segundo Exército. O jornalista, segundo ele mesmo diz, agiu seguindo instruções do general Lepiane, que era seu padrinho, né? Tem um outro elemento aqui que a gente acha que é um indício interessante, que é esse caderno especial aí, 64, o Brasil Continua. Foi um caderno
de 44 páginas, portanto, um suplemento especial bastante corpulento, né, bastante substancioso, que foi publicado em 31 de março, que evidencia um claro protagonismo exercido pela Folha aí nas articulações do golpe. É evidente que todos que conhecemos um pouquinho da produção jornalística, sabemos que um suplemento de 44 páginas é um suplemento que tem muitos anúncios diretamente preparados, e quase todos por grupos econômicos que apoiaram o golpe e que estão ali enaltecendo, né, o golpe. Era uma edição que já vinha sendo preparada muito antes, né, e que é lançada no calor dos acontecimentos e que mostra muito claramente aí, o protagonismo exercido pela Folha. Entre as possíveis violações, né, a gente também, né, falando aí, que a gente já falou um pouco, né, da Folha da Tarde, aí tem algumas manchetes que a gente pode perceber um pouquinho, né, do material, que a gente fez um levantamento bastante agudo, já tinha sido levantado por outras pesquisas, como a gente já falou também. A Folha da Tarde deu um apoio explícito, né, participou ativamente da política repressiva da ditadura, ela apoiou as práticas mais horrendas da repressão, né? Não à toa ela tinha aqueles apelidos que a gente já falou antes, né? Os militantes de esquerda eram chamados de facínoras, assassinos, maníacos, loucos, era um tipo de adjetivo que era utilizado para denominá-los, né? As notícias eram sempre anguladas, acho que o trabalho da Cleófilo mostra isso muito claramente, porque ela faz uma análise detalhada das coberturas do jornal Folha da Tarde. Ela mostra muito como essa angulação era feita sempre para defender as ações dos militares, para tornar legítimas as graves violações de direitos humanos que estavam sendo perpetradas aí contra os opositores do regime, né? O jornal também publicava notícias falsas, não era uma peculiaridade só da Folha da Tarde, outros também faziam, né? Reproduziam diretamente as notificações dos órgãos repressivos, reproduzindo versões falsas de pessoas da morte, como o caso ali, né, dessa manchete aí, morto, assassino do industrial Boysen. Ele ainda não tinha sido morto, né, o seu filho, Ivan Seixas, vê ele estava preso, né, no Alban, ele sai com os militares, ele vê a manchete do jornal, sabendo que o pai estava vivo, e, portanto, sabia que ele estava vivo por pouco tempo, né? Isso aconteceu em outros casos também, de mortes que eram anunciadas antes das pessoas morrerem, ou pessoas que eram anunciadas que tinham sido mortos em confrontos com a polícia, quando, na verdade, eles tinham sido mortos nos porões da ditadura. Eu vou tentar ser mais rápida aqui, senão estou me alongando muito, né? Mas, assim, enfim, essa atuação não era só da Folha da Tarde, isso é uma questão que a nossa pesquisa faz questão de avançar bastante, de afirmar muito. Aqui a gente também vai falando muito rapidamente, mas a gente fez também uma análise do Notícias Populares, da Cidade de Santos, né, da Última Hora, de outros jornais do grupo e da própria Folha, e a gente vê que, não, apesar de, claro, a Folha da Tarde ter ficado mais conhecida por esses adjetivos, ele era um jornal mais sensacionalista, vamos dizer assim, né, então tinha esse tom mais abjeto aí, mas a Folha da Tarde também publicava o mesmo conteúdo editorial que a Folha de São Paulo, publicava o mesmo conteúdo editorial que a Folha da Tarde, assim como os outros jornais do grupo também faziam. E mais do que isso, né, a própria Folha de São Paulo, aqui é um exemplo, protagonizou campanhas do que a gente está chamando de ações psicológicas, né, como um exemplo aí essa União contra a Violência, né, que era uma campanha no contexto aí da criação da Operação Bandeirantes também, né, e publicava editoriais que legitimava a chamada caça aos terroristas, enfim, né, publicando isso aqui que é terrível, eu não consegui separar essa imagem para mostrar a vocês, mas publicando, chegou a publicar, a Folha da Tarde publicou também páginas inteiras com o nome
a foto e o nome de militantes políticos, assim, com detalhes sobre as suas vidas, né? Então, como eu estava dizendo, é importante destacar aí que a Folha da Tarde não atuava de forma isolada, né? Como a Folha da Tarde foi objeto de pesquisas anteriores, né? Tem de se achar que a Folha da Tarde atuava, era a grande vilã, né? E ela não atuava de forma nenhuma. A análise desses outros jornais que a pesquisa fez mostra que havia, né, guardadas as peculiaridades de cada um dos veículos, havia uma direção editorial uniforme, sobretudo nesse período pós-68, né? Os opositores eram sempre considerados inimigos, identificados como criminosos e tal. Então, a gente gosta de frisar bastante isso, que a Folha da Tarde não era um corpo estranho dentro da Folha, a gente não quer legitimar essa ideia que às vezes passa, de que a própria Folha procura passar, né? Então, nos seus livros, como esse, A Folha Explica a Folha, e outros livros, textos institucionais sobre a sua história, em que ela precisa, né? Não tem como negar o que foi a Folha da Tarde, mas sempre é como se a Folha da Tarde fosse o primo pobre, né? Como se a Folha de São Paulo tivesse uma posição moderada e a Folha da Tarde que publicasse os piores horrores, né? A Folha da Tarde era o antro de policiais comandados pelo Ágio, enquanto na Folha de São Paulo pontificava o Cláudio Abramo, que sem dúvida nenhuma é um profissional respeitado, admirado no campo jornalístico, portanto, estaria acima de quaisquer suspeita, né? Isso foi me dito, por exemplo, por um colega jornalista, quando eu comecei a fazer a gente começou essa pesquisa, né? Ele falou, você não vai encontrar nada, né? O Cláudio Abramo era uma pessoa acima de qualquer suspeita, ele conduzia a redação, isso não é possível que isso acontecesse, né? Então, a própria Folha constrói esse imaginário aí entre os próprios colegas jornalistas, e a gente gosta de frisar muito, portanto, isso que é importante, né? O Grupo Folha como um todo. Então, a contratação de militares e policiais na ativa para os seus quadros profissionais, né? Como eu disse, a Folha da Tarde é conhecida por isso, pela presença. A gente cita aí alguns nomes que a gente identificou, né? Mas os relatos falam sobre que muitos outros, né? Mas também estavam presentes em outros órgãos, como a gente vê aí no Notícias Populares, na própria Última Hora, na agência Folhas, como a gente já tinha falado um pouquinho antes aí, né? Mas não só atuavam policiais e militares, atuavam como jornalistas na ativa. Isso significa que eles recebiam duplo salário, né? É importante frisar isso, ao mesmo tempo em que trabalhavam nos jornais do Grupo Folha de São Paulo, trabalhavam também nos órgãos da repressão, né? Ao mesmo tempo, e recebiam salário das duas fontes, né? Isso é importante frisar. E, da mesma forma, outros agentes da repressão atuavam também como segurança. Eu já mencionei o caso aí do Eduardo e do Robert Quais, né? Que não só eles, mas outros membros da família deles também trabalhavam no jornal, como o Joseph Quais e o Joseph Quais Filho. Os arrependidos, né, um termo ruim, mas foi como eles ficaram conhecidos, né, aí um grupo de indivíduos jovens, na realidade, né, que atuaram em organizações da esquerda, mas que no processo de tortura, enfim, né, por processos os mais diferentes, cada um deles seguiu, eles acabaram protagonizando, né, o que foi conhecido como processo de retratação pública, né, através de entrevista, veículos de comunicação, palestras em universidades. Eles se tornavam verdadeiros, elementos de propaganda ou de antipropaganda da ditadura militar, né? Então, os militares usavam o arrependimento desses ex-militantes, né? Seriam militantes que teriam se arrependido e que estavam ali para testemunhar sobre isso, né? Então, eles usavam para descredibilizar aí a resistência à ditadura.
A Folha de São Paulo também contratou algumas desses jovens, né? 2 são conhecidos, o Rômulo Fontes e o Marcos Vinícius, que foram ex-militantes e que, como eles mesmos contam, né? São figuras que têm trajetórias diferentes, né? Personagens diferentes, mas ambos contam, né? Como foram contratados pelo grupo Folha, diretamente a pedidos, no Marco se fala que foi uma intervenção direta do Roberto Quais, o Rômulo Fontes, né, tem ali a história dele, ele mesmo fala, entrei na fonte Mano Militar, né, que foi encaminhado diretamente pelo general, né, o que mostra ali como o Frias negociava, né, os seus quadros funcionais também com os militares. Bom, que esse é o caso mais conhecido, né? Mesmo antes da nossa pesquisa, o uso dos carros da Folha de São Paulo nas ações da Operação Bandeirantes era até, né, quase uma lenda urbana. Todo mundo falava, a Folha apoiou a Operação Bandeirantes, os carros da Folha foram usados na Operação Bandeirantes, né? Mas entre tanto se falar, né, ficava quase como alguma coisa lendária que dizem que aconteceu e tal. E eu acho que uma das questões importantes da pesquisa é a gente avançar nessa afirmação de que sabia-se que os carros eram utilizados e tentar mostrar, através dos testemunhos, né, comprovar como isso aconteceu. E a gente não tem dúvidas, não foram muitos depoimentos escolhidos que contam sobre várias perspectivas diferentes, como os cargos da Folha de São Paulo eram cedidos para os órgãos da repressão em operações de vários tipos, para fazer campana, para perseguir, para prender, para transportar opositores do regime aí dentro mesmo do âmbito da UBAN. Eu gosto muito dessa passagem aqui, que está aqui para citar para vocês, porque o próprio Otávio Frias, filho, né, o filho do Otávio Frias de Oliveira, né, ele fala num depoimento para essa biografia do pai dele, esse trechinho aí que eu gosto muito, que ele fala: depois de conversar com meu pai e até com gente que teve ligação com a guerrilha naquela época, eu diria que sim, os caminhões de transporte da Folha foram usados por equipes do DOI-CODE para fazer campana e até prender guerrilheiros ou supostos guerrilheiros. Então, aqui a gente tem o próprio dirigente da Folha, né, dizendo de uma forma muito contundente, né, que esses carros eram, sim, utilizados. Ele vai dizer na sequência, né, que o pai e o sócio Caldeiras não tinham conhecimento desses fatos, o que a gente, né, e vários depoentes dizem, para a gente, inclusive agentes da repressão que a gente entrevistou, que dizem que operações dessas, que não aconteceram uma vez, aconteciam de forma sistemática durante muito tempo, jamais poderia acontecer, obviamente, por todo o risco, né, a gente tem depoimentos que falam isso muito claramente, por todo o risco que envolvia operações desse tipo, jamais aconteceria sem a anuência dos dirigentes da empresa. Né? E a gente tem também vários jornalistas que trabalhavam no grupo da Folha de São Paulo que falam que todos na redação na época sabiam do uso do carro da Folha, então é muito pouco provável, portanto, que se todos na redação sabiam, que se não havia envolvimento direto da direção, que a direção não tivesse ficado pelo menos ciente do que estava acontecendo. Né? Então, portanto, a gente identifica que há uma responsabilização, se não direta, no mínimo, né, se não de conivência direta, no mínimo de omissão por parte da empresa em relação ao que estava acontecendo. Né? A gente sabe que pelo menos 3 militantes foram mortos diretamente por uma ação do carro da Folha de São Paulo, no que ficou conhecido como a emboscada da rua João Moura, né, em que 3 militantes são assassinados aí. Enfim, a gente não dá tempo de falar muito deles, né? A gente também tem militantes que a gente entrevistou que foram presos e torturados
porque foram capturados através de veículos da empresa, da Grupo Folha. A gente tem outros presos políticos que vão contar como viram, muitas vezes, né, os carros da Folha de São Paulo estacionados no pátio do DOI-CODE. E aí, em vez de eu ficar falando aqui, eu vou mostrar um trechinho rapidinho de um depoimento, né, uns trechinhos de entrevistas que a gente fez com esses militantes, falando um pouquinho que eu acho que é muito mais interessante a gente... Ops, só um segundo, gente. A gente ouvi-los falando. Peraí, deixa eu só tentar compartilhar aqui. Entende? A gente quer as coisas não funcionam. Só um segundo. Depois que eu fui preso e vi os carros da Folha estacionados dentro da Operação Bandeirantes. Eu vi. Eu e o Ivan Seixas. Os carros estavam... Quer dizer, carros da Folha de São Paulo estacionados, né, dentro do DOI-CODE, lá, não tinha sentido, porque aquilo era carro de entrega de jornal, não era carro de... Não. Era carro de entrega de jornais. Era uma caminhonete, né, com carroceria, com coisa coberta e tal. E eles faziam defesas ali com um saco de areia, como se fosse uma proteção para os policiais que estavam lá dentro. A participação da Folha é inegável. Eu não sei se é culpa dos Frias, se é culpa do Caldeira, se é uma conjunção de coisas, mas a participação da Folha é inegável. O carro da Folha foi visto na UBAN. Eu vi várias vezes fora, uma vez dentro do estacionamento. Tem companheiros que foram transportados, o Adriano Diogo fala isso. Então, assim, tem vários relatos. Se não fosse a ELN queimar os carros da Folha, jamais se acreditaria no relato de que eles colaboravam emprestando carros e emprestando, dando um jornal inteiro para fazer propaganda da ditadura. Então, eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte: os documentos falam, os depoimentos falam, mas as ações da época falam muito mais. Nós fomos dar aula de manhã e voltamos para cá, a minha companheira Arlete e eu, e a gente via, durante a semana toda, um carro da Folha de São Paulo parado aqui, ao lado, tinha uma borracharia, e as rodas todas desmontadas. Era muito estranho um carro da Folha de São Paulo parado na moca durante uma semana. Eu cheguei antes, a Arlete estava dando aula, eu estava tomando banho nesse banheiro, olhei e vi o carro da Folha. Como era sábado de manhã, estava um movimento muito grande de pessoas na borracharia e em torno do carro. Olhei, me preocupei, estranho. Aí fui tomar banho. Quando eu estava tomando banho, eles entraram, subiram esse andar de escada, você vê, é um andar só. O térreo aqui é o segundo andar, eles subiram para o terceiro andar, tocaram a campainha. Estava tudo combinado com o prédio. Eles já estavam aqui dentro há muito tempo. Estava tudo combinado. Eu abri a porta aqui e tomei uma coronhada de metralhadora nesse olho. Eles entraram, me prenderam, me chutaram. Eu estava sem roupa, tive que pôr uma cueca, assim, correndo. E eles me puseram um capuz e me desceram me arrastando pelas escadas até atingir o andar da garagem. E eu fui levado para a sede da Operação Bandeirantes. Era um contato
feito com a direção, essa direção escalava um carro para tal lugar, tal hora, não é? Para estar ali naquele local, ali entrava-se em contato com pessoas, dirigentes da operação, posicionava o carro no local mais adequado e, a partir daí, o processo se desenvolvia. O motorista, para que não houvesse testemunha, o motorista era dispensado. Deixa a chave aqui, deixa o carro aqui, deixa a chave aqui, e você vai dar uma volta por aí e só aparece aqui daqui a tal hora. Exatamente, para que não houvesse assim, conhecimento. Por exemplo, já pensou o motorista estar num local onde ele vai ser testemunha de um tiroteio onde A, B ou C morreram? Não é? Então, era dessa forma. Esse depoimento que a gente acabou de ouvir, o último, do Marival, é um depoimento muito importante para a nossa pesquisa, porque o Marival ele era um agente da repressão, que depois colaborou, como aqui para a nossa pesquisa. Então, ele fala por dentro do aparato repressivo, não só mostrando que os carros eram usados, mas também detalhando como era a operação do uso dos carros, o que é um avanço muito importante para o entendimento aí dessa dinâmica. Eu já estou falando demais, então eu vou passar bem rapidinho aqui. É claro que o apoio, um apoio de um grupo, ele tem ganhos, com benefícios econômicos, e essa ideia de benefícios econômicos a gente entende aqui tanto do ponto de vista de benefícios econômicos diretos, como também conivência com uma série de condutas ilícitas que ocorreram no âmbito da constituição, da expansão do grupo aí de comunicação. Eu não vou falar muito disso, porque eu acho que quando eu apresentei o histórico da empresa, a gente já falou, mas aqui tem só alguns documentos, mostrando um pouco alguns documentos que corroboram essa questão. Aí também tem algumas denúncias que a gente já mencionou rapidinho, documentos do SNI que mostram isso, as transações irregulares da Excelsior, denúncias do sindicato dos jornalistas, enfim, um conjunto de documentação aqui que a gente reuniu, e entre elas também é importante só frisar aqui rapidamente, tentando ser o mais rápido possível, também uma série de descumprimentos de dispositivos das leis trabalhistas, como vocês podem ver aí na lista, algumas importantes, não só algumas diretamente ligadas a questões políticas, como a demissão de dirigentes sindicais, mas também outras que dizem respeito aos direitos dos trabalhadores como um todo, e aí a gente tem alguns depoimentos aqui de funcionários que mostram, a gente também não vai ter tempo aqui, mas são vários que a gente entrevistou, que foram, enfim, presos, alguns presos que foram demitidos estando presos, e que o jornal sabia que estavam presos, e deu demissão por abandono de emprego. Muitos sabiam, porque o próprio jornal anunciava a prisão de alguns dos seus funcionários. Alguns, como o José Vidal Galé, que foi preso nas dependências do próprio jornal, alguns como que não foram, como é o caso do Sérgio Gomes, que foi tido, depois ele é readmitido, mas ele passa por uma série, ele descreve com muito detalhamentos, uma série de constrangimentos em que ele passa, situações de humilhação que ele passa, como é o caso também do Vianney Pinheiro, que não pôde ser demitido após a greve de jornalistas de 79, o Grupo Folha foi o grupo que mais demitiu de todos, a reação à greve, ela não foi única da Folha, outras empresas também demitiram, mas a Folha foi a que mais demitiu. O Vianney Pinheiro não foi demitido porque ele era presidente do sindicato,
mas ele conta uma série de humilhações. Ele era repórter como chamavam na época, do Folhão, né, da Folha de São Paulo. Ele é deslocado para a Folha da Tarde, que era justamente, né, o antro lá de policiais, e era um jornal que, para o meio jornalístico, né, que ele depunha contra ele profissionalmente, e ainda ele conta como colocava eles para fazer as matérias mais sem significação, para provocar mesmo desgaste e humilhação para ele. Então, todos esses casos, a gente também não vai ter tempo de mostrar aqui. Eu vou mostrar um depoimento rapidinho também de uma dessas pessoas, indo já para o final, que é... Ops, será que eu não vou conseguir? Quando eu fui buscar a minha ficha lá na Folha, porque já estava na hora de pedir aposentadoria e tudo isso, que eu vejo lá, na minha ficha, estava escrito à mão do lado, abandono de emprego. Como abandono de emprego, se eu estava em licença maternidade e depois presa, foi uma das maiores dores da minha vida. Ver lá que a Folha me deu abandono de emprego enquanto eu estava presa. Quem preso vai trabalhar no jornal? Quem na licença maternidade vai? Eu estava com as duas coisas, licença maternidade e prisão. Aí me deu abandono de emprego. Como se fosse eu sentia assim, uma punição. Sabe, mais uma punição. Mais uma coisa daquelas de perseguição. Foi assim que eu me senti. O caso da Rose Nogueira é um caso emblemático também, porque, enfim, tem outros detalhes de forjar a data errada do nascimento do filho, enfim, uma série de outros detalhes que a gente não tem tempo aqui. E eu vou finalizando mesmo, né, falando um pouquinho, localizando só aqui que o nosso trabalho, né, essa pesquisa, portanto, ela se insere, né, em todo o movimento de justiça eu botei reparação, mas na verdade é justiça de transição no Brasil, né, que tem a ver com a luta pelo direito à memória, verdade e reparação, né, a luta por reconhecimento, pelo enfrentamento, pela reparação e transformações de legados históricos violentos e autoritários, como foi esse legado da ditadura militar. Né, na página do Ministério Público Federal, né, eles reproduzem aqui esses 2 parágrafos, os 3 parágrafos seguintes eu tirei de lá, né, do site deles, eles reproduzem essa definição da Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, que define justiça de transição como um conjunto de processos e mecanismos relacionados com esforço de uma sociedade para superar um legado de graves violações de direitos humanos cometido em larga escala no passado, a fim de assegurar a responsabilização, a administração da justiça e reconciliação. O objetivo central do processo de justiça de transição é o fortalecimento do Estado democrático de direito, com o desenvolvimento de garantias para que não se repitam violações em massa dos direitos humanos. Para alcançar esses objetivos, foram concebidas estratégias judiciais e não judiciais, geral medidas que desenvolvam no campo da promoção da justiça, revelação da verdade, reparação das vítimas, preservação e divulgação da memória, implementação de reformas institucionais. Os danos provocados pela Folha, né? Para você pensar dentro de uma lógica de justiça de reparação, você tem a identificação de danos, né, e pensar a reparação a partir deles. A gente identifica que teve danos coletivos indiretos, danos coletivos diretos, assim como danos individuais indiretos e danos individuais também. Pensando a partir desse, né, não dá tempo da gente desenvolver, porque a gente já avançou muito aqui na hora, a gente pensa em possibilidades, né, de reparações possíveis, que vão desde o recurso público e pedido de desculpa à sociedade, né, por ter atuado para legitimar a violência do regime, a criação de um espaço fixo dentro do próprio periódico para tratar de temas relacionados à ditadura militar, financiamento de pesquisas independentes que possam pensar a questão da ditadura,
E a gente acha que é necessário que a Folha reconheça seu papel na seção dos cargos da repressão, que vide esforços possíveis para esclarecer definitivamente qual foi a extensão dessa prática, e que no que diz respeito aos danos individuais diretos, cabe em forma de reparação a esses funcionários, né, que incluam desde indenização por danos materiais e morais, a garantia também de apoio e assistência psicológica. Isso são só algumas das possíveis reparações assim, que a gente pensa ser possíveis, mas a gente identifica e sabe que é necessário todo um debate, inclusive com as próprias vítimas e com a sociedade, sobre isso. Só para finalizar... Acho que é muito importante que várias empresas reconheçam a cumplicidade que tiveram com a repressão, se penitenciem, indenizem as vítimas, façam, como alguns veículos de imprensa fizeram, editoriais de autocrítica. Isso é um passo importante. Não fará com que aqueles que foram vitimizados voltem, né? Não vai curar as dores que sofreram, mas, de qualquer forma, é um passo importante para que esse período de terror não se repita na história do Brasil. É isso, eu vou parar aqui o compartilhamento. Agradecer a paciência de vocês me ouvirem, desculpe se eu me alonguei demais, mas, enfim, obrigada. Ana, que pesquisa, né, incrível, assim, sem palavras, né? É muito importante. Eu até, enfim, estou aqui já pegando algumas perguntas, não vou me alongar para dar tempo, né, de fazer algumas perguntas aqui para você, né, que as pessoas fizeram no chat. Bom, a primeira foi a Marise, né? A Marise Baessa, ela mandou uma pergunta aqui dizendo o seguinte: se vocês estudam também quem eram os jornalistas que estavam nessas redações. Historicamente, diz que os jornalistas que eram até mesmo comunistas. E vocês vão estudar outros jornais? Posso fazer quer que já faça mais de uma, ou Ana, você quer respondendo? Não, acho que você pode fazer uma sequência de perguntas. Combinado. Aí no final, né? Pode ser, perfeito. A outra pergunta foi da Cristina Mussi. Ela perguntou, Ana Paula, como que foi organizada a pesquisa? Quais foram os principais acervos documentais que vocês consultaram e quantas pessoas vocês entrevistaram? E aí eu até vou fazer mais um pedacinho que eu acho que tem a ver, né? Aonde que está disponível, se vocês vão disponibilizar, por exemplo, esses depoimentos, vão fazer um mini documentário, porque eu fiquei muito interessada mesmo em ouvir também essas vozes, né? Desse trabalho que vocês fizeram de história oral. E muitos elogios, Ana Paula, aqui também a sua pesquisa, então acho que legal depois... você dá uma lida, né, que inspirou, né, todo mundo, achei que vale a pena depois dar uma lida. A Cristina falou, né, uma pesquisa inspiradora. E a Thelma Johnson, ela perguntou, professora Ana Paula, seria possível delimitar em temporalidades, de acordo com as evidências da pesquisa, o antes de 1961, o período de apoio da Folha e depois da democratização? E acho que, por enquanto, a gente pode fechar nesse bloco, Ana. Tá, vamos lá. Obrigada aí pela atenção de vocês. Respondendo à primeira pergunta, né, essa questão da redação, ter também a presença de militantes até comunistas, né? Eu cheguei a mencionar rapidinho da própria Folha da Tarde, que ela começa como um jornal de esquerda, a gente terminou ali mostrando o Frei Beto, né? Esse videozinho do Frei Beto. Frei Beto foi do Grupo Folha, afinal, né, no período da ditadura militar, né, da própria Folha da Tarde, antes do AI-5, né? Então, antes da virada dela à direita. Né, a redação tinha vários, a própria Rose Nogueira, que a gente mostrou aqui, né, esse trecho dessa funcionária, o Vianney Pinheiro, que a gente mostrou, o Serjão, conhecido como Serjão, todos eles eram funcionários da Folha e eram pessoas identificadas com a esquerda, muitos deles militantes, alguns até ligados à própria luta armada, né, militantes da ALN,
inclusive. E como eu disse, o próprio Cláudio Abramo, apesar de nunca ter militado, era um indivíduo que se identificava como uma pessoa de esquerda, né? E isso, durante muito tempo, serve, inclusive, nos discursos institucionais da Folha. Se vocês lerem o livrinho lá, Folha Explica a Folha, né, o livrinho que conta essa história oficial, né, isso serve, inclusive, para o jornal livrar um pouco a sua barra, né? Olha, a gente tinha policiais, tinha gente da repressão, mas a gente também tinha pessoas de esquerda, a gente também tinha militantes, etc., né? É claro que a gente sabe que os processos históricos, eles não são, né, pretos no branco, né? Eles não são tudo sem contradições, sem ambiguidades, sem movimentos, né? Eles são, né? No caso, o Frias e o Caldeiras, né, a gente tem vários depoimentos que falam isso, e os indícios da nossa pesquisa parecem mostrar, eles eram homens de negócios, né? E que estavam também um pouco comprometidos eles próprios com posições ideológicas firmes, né? À frente das suas posições ideológicas, apesar do Caldeira ser muito identificado com os militares, havia os interesses dos negócios mesmo, né? Os interesses dos negócios vinham à frente de qualquer coisa. Então, esse jogo de lançar primeiro a Folha da Tarde, por exemplo, como um jornal que iria cobrir o próprio movimento estudantil e que depois do AI-5 muda completamente, esse jogo ele vai se fazendo conforme os interesses e das circunstâncias que a conjuntura política possibilita, né? O próprio Cláudio Abramo é uma figura que eu contei ali um momento em que ele é afastado, substituído pelo Boris Casoy, mas tem outro momento também que ele é substituído, ele vai à frente, mas como ele era uma figura que incomodava os militares, o Frias e o Caldeira tiram ele aqui, botam ele ali, tem uma relação também ambígua com ele em vários momentos, assim, né? Porque na realidade o que interessava ali era não comprometer os negócios, né? E não comprometer os negócios, ou mais do que isso, fazer os negócios expandirem e irem muito bem, significava, no final das contas, jogar a favor do regime. É isso que eu acho que a pesquisa demonstra de uma forma muito clara, que independente da presença dessas figuras de esquerda, né, na redação dos jornais, né, a condução do negócio foi levado dessa forma, né? Foi levado de uma forma que, como eu disse, mais do que apoiar o regime, né, ele foi cúmplice, né, do regime naquilo que ele teve também, né, sobretudo ali no período mais terrível, né, dos anos de chumbo, com o que tinha de pior, né, que é o próprio aparato repressivo, não só apoiando ele, né, como a gente viu estampar na capa do jornal, eu acho isso muito sério, né, nomes, assim, páginas, né, teve com a carinha das pessoas, dos militantes que estavam sendo procurados, com seus nomes, nome dos seus pais, com endereço. É muito grave, né? Você está expondo essas pessoas, né? Muitas dessas que depois vão ser presas, torturadas, algumas assassinadas. Você está contribuindo para a ação direta contra essas pessoas, né? Fora a questão do uso do carro, como a gente já falou, né? É apoiar materialmente mesmo a ditadura e o seu aparato repressivo, reforço aqui, que eu acho que é o mais grave, né? Por isso que ele é uma pesquisa que visa, né, como eu disse, subsidiar o Ministério Público numa responsabilização por violações de direitos humanos, né? Eu acho que isso é importante de dizer. Não sei se eu respondi, mas é um pouco isso. Se outros jornais vão ser pesquisados por a gente, nesse âmbito dessa pesquisa, não, porque essa é uma pesquisa que, como eu disse, ela está dentro de um edital, né, que
começou com 10 empresas, depois foram acrescidas mais 3, mas são aquelas 10, inicialmente aquelas 10 empresas que eu mostrei lá, Fiat, CSN, Jusapar, etc., Paranapanema, e a Folha de São Paulo é uma delas, que foi um nome que foi acordado, nomes que foram acordados de empresas entre o Ministério Público Federal e a Unifesp, que coordena a pesquisa. Né? Nós concorremos o edital para pesquisar especificamente o caso do Grupo Folha. Então, a pesquisa ela se encerra dentro desse âmbito. Como pesquisadora pessoal, eu acho que isso me interessa, claro, o tema interessa, mas no âmbito dessa pesquisa aqui, ele é circunscrito à Folha mesmo. Respondendo a Cristina sobre as fontes pesquisadas, né, sobre os acervos que nós pesquisamos, foram muitos acervos, assim, né, acessíveis, todos os acervos da ditadura que estão disponíveis, né, a gente pesquisou no Arquivo Nacional, a gente usou Memórias Reveladas, o Brasil Nunca Mais, projetos importantes, né, que tem documentação disponível para pesquisa. A gente pesquisou no Sindicato de Jornalistas, que tem um acervo bem interessante, né? Então, quando a gente achou aquelas denúncias, a gente foi ao sindicato, o sindicato nos recebeu muito bem, a gente pesquisou lá as atas de reuniões, em que muitas daquelas denúncias que a gente estava falando estão lá registradas. A gente queria... A pesquisa tem pouco tempo, na realidade, né? A gente teve 1 ano e meio, um pouquinho mais, para realizar essa pesquisa. Então, a gente queria poder avançar mais, né? O próprio sindicato tem toda uma documentação que não está organizada, que está em guarda externa, e que a gente ainda pretende, de alguma forma, mesmo acabando a pesquisa aqui no âmbito da Unifesp, ver se a gente consegue viabilizar a continuação dessa pesquisa, porque ainda tem muito a ser pesquisado, né? Essa própria documentação do sindicato é uma delas, né? Assim, enfim, a gente consultou o acervo da Brown University, do Open Archives, a gente consultou, enfim, vários acervos, e a gente pesquisou jornais, né, a hemeroteca da Biblioteca Nacional, então, os vários outros jornais, né, o próprio, por exemplo, o Estadão registrou, porque tinha ali uma concorrência com a Folha, então ele registrou durante muito tempo uma série de denúncias em relação à Folha, então a gente mapeou profundamente esses jornais. A gente, por intermediação também do Ministério Público Federal, porque cada uma dessas empresas também teve nomeado um procurador para nos acompanhar. Então, a gente tinha feito solicitação para ter acesso aos acervos da Folha de São Paulo, mas eles não nos abriram, né? Mas aí, com a intermediação do Ministério Público, né, que entrou com requerimento, eles abriram parcialmente algumas coisas para a gente, então a gente pôde consultar. Eu falei o próprio projeto de história oral que a Folha fez, um projeto interno, né, ainda quando o Otávio Frias, né, o filho, como eu disse, aquela declaração dele, ele, num determinado momento, ele promoveu, ele contratou, né, o Oscar Pilagá, um jornalista, para fazer uma pesquisa interna sobre o assunto, sobre a relação da Folha com a ditadura. O Oscar Pilagá fez um memorial que está lá, interno, um documento interno da Folha. Ele publicou versões desse documento, mas o documento na íntegra está lá, a gente teve acesso também lá nos arquivos da Folha. A gente pôde consultar os acervos que não estão disponibilizados, né, só tem na própria Folha, então o próprio Notícias Populares, a Folha da Tarde, só a própria Folha tem, ele não está disponível em nenhum lugar. Então, apesar de tudo, a gente ainda agradece a Folha de ter cedido aí, pela intermediação do Ministério, que a gente agradece muito também, a gente consultou esses acervos lá, né? Assim também como fichas funcionais, que foram muito importantes para a gente esclarecer também várias dúvidas.
a gente teve acesso a alguns funcionários. Mas aí, já respondendo uma outra pergunta, né, desse jornalista, não, voltando à questão dos jornalistas da redação, a gente tinha várias outras questões que a gente não conseguiu. Por exemplo, o organograma da empresa seria importante para a gente tentar, né, mapear uma cadeia de responsabilidades e tal, a Folha não nos cedeu. E a gente pediu, por exemplo, lista de funcionários da Folha, que seria importante para a gente ali, até para ver quais que ainda estavam vivos, que a gente podia entrevistar, identificar, enfim, uma série de questões muito fundamentais para a nossa pesquisa. A Folha nos deu uma lista de 69 mil funcionários, alegando que não seria possível identificar o período que cada um deles trabalhou, que é, obviamente, pouco verossímil, né? Dificultando, portanto, também o avanço da pesquisa nesse campo. Mas a gente também acha que, mesmo assim, a gente pode avançar muito aí nessa pesquisa mais para frente, mas, né, não deu tempo hábil de fazer isso agora. Respondendo à questão das entrevistas, a gente fez mais de 40 entrevistas no âmbito dessa pesquisa. Foi pouco tempo, foi 1 ano e meio. A gente queria fazer mais, a gente ainda quer fazer mais, mas são mais de 40 entrevistas parrudas que nos deram, assim, material muito precioso, né? A gente, nesse momento, se elas vão, alguém perguntou, né, se vai estar disponível, como que vai estar disponível, a gente fez a transcrição dessas entrevistas todas, das mais importantes, né, e tal. E a Unifesp que é a coordenadora do projeto, ela vai reunir, inclusive, né, organizar a gente vai entregar não só o nosso relatório final, como a gente vai entregar também todas as documentações que a pesquisa levantou. Então, eles vão fazer um banco de dados com todos os documentos e com todos os depoimentos também, né, que a gente fez, a gente e as outras equipes das outras empresas também. Imagino que eles vão construir um banco de dados e vão tornar isso acessível, né? Porque eu acho que isso é um retorno à sociedade. Mas a gente quer fazer também, né, o nosso objetivo, que a gente apresentou desde lá do projeto, um documentário com esse material, que é um material, realmente, vocês viram aí os trechinhos de algumas entrevistas, mas é um material que tem muito rico, né? Então, a gente tem muita coisa eu acho, ainda para fazer, ainda de desdobramento dessa pesquisa. Eu não sei se eu respondi a tudo. Tem a pergunta sobre as temporalidades, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas a gente identifica, assim, como eu disse antes, né, um determinado, antes de 68, o jornal tinha posições muito claras de apoio à ditadura, mas tinha ali a Folha da Tarde como um jornal, né, que ainda era mais à esquerda. Depois, de 68, o grupo todo tem uma guinada muito forte mesmo à direita, né, assim, muito explícito em todos os seus veículos. E aí, como eu tentei mostrar ali, né, no momento de distensão, com o projeto Folha, e sobretudo no momento das diretas, aí o grupo se redefine, o ágil vai ser afastado da Folha da Tarde, enfim, o grupo vai se remodelando e se reposicionando e reconstruindo aí a sua imagem, né? Mais ou menos, eu não sei se eu respondi bem a pergunta, mas é mais ou menos o que a gente identifica. Ô, Ana Paula, eu vou fazer essa última pergunta, né, que a Thelma colocou aqui no chat, porque eu combinei, né, o horário com a Ana Paula, e eu também não quero, né, estender, que eu sei que também a agenda dela, enfim, ela tem outros afazeres. Então, eu vou fazer essa última pergunta, gente, aqui da Thelma, para a gente poder finalizar. Professora Ana Paula, eu estou pesquisando enquadramentos noticiosos e memória coletiva sobre ditadura e o papel das Forças Armadas como problema público nessas 4 décadas de Nova República. Eu queria ouvi-la sobre suas impressões sobre o papel da imprensa para o retorno do bolsonarismo. Digo, uma guinada à extrema-direita e o bolsonarismo. Olha, excelente pergunta para a gente fechar, hein? Excelente. Eu acho que exatamente tem tudo a ver, assim, sabe? Porque eu acho que a gente tem um passado, né,
um passado traumático, né? Um trauma histórico, né? Assim, tem alguns pesquisadores que utilizam a ideia de trauma para pensar também a ideia da memória coletiva, né? Então, a memória coletiva também, que as sociedades também passam por momentos traumáticos, né? E que assim como, né, não exatamente, né, uma metáfora, porque a gente não pode transpor categorias que foram desenvolvidas pela psicanálise para pensar o indivíduo, para pensar o coletivo, mas como metáfora, a gente pode pensar que as coletividades também precisam elaborar os seus passados, elaborar os seus traumas para continuar indo em frente, né? Que eu acho que é tudo que o Brasil não fez, né? Não fez com a sua ditadura, não fez com o legado da escravidão, não fez com outras ditaduras, porque teve a ditadura Vargas também, né? Não fez com, né, com o genocídio indígena, dos povos indígenas. Então, eu acho que a gente tem que falar sobre o nosso passado, né? Por isso a importância, né, da justiça de transição, a importância da história e da memória nesse processo. É muito importante que a gente revise o nosso passado, é muito importante que a gente pense sobre esse nosso passado autoritário, porque se na medida em que a gente não encara de frente, esse passado volta como fantasma, né? Eu acho que a gente achava que muitas dessas questões estavam resolvidas. Durante muito tempo, a gente achou que havia um certo consenso sobre a ditadura, né? Que a ditadura era uma coisa terrível que tinha acontecido na história do país e que ninguém queria que a ditadura voltasse. E o que a gente viu nos últimos anos, com o avanço do bolsonarismo, foram pessoas indo à rua, né, o próprio ex-presidente falando, né, elogiando, né, aliás, antes de ser presidente, elogiando o torturador, né, na época, o único torturador reconhecido pela justiça brasileira como torturador, que era o Brilhante Ustra, que naquele momento era o único. Então, ele estava elogiando um torturador reconhecido pela justiça brasileira como tal, né? Essa pessoa se elege presidente da República, defende a ditadura em vários momentos, né? Ameaça fazer comemorações em relação à ditadura. A gente viu pessoas, inclusive agora, no 8 de janeiro, né, invadindo, né, nossos prédios, né, que simbolizam as nossas instituições democráticas, que são espaço de realização das nossas instituições democráticas, sendo invadidos, depredados, muitos em nome de um retorno da ditadura, da volta do AI-5, né? A gente viu em vários momentos pessoas falando isso, inclusive, né, do AI-5. É pavoroso, né? É assustador ver isso, né? E eu acho que isso só acontece porque elaboramos mal esse passado, né? Então, é um pouco isso que essa palavra de ordem mesmo que se fala, né? Memória, né? Direito à memória, a verdade, né? A justiça, a reparação, eu acho que são né, slogans que apontam muito para isso mesmo, né? Precisamos lembrar, né, como diz a máxima, lembrar para que não se repita, como está lá no projeto, né? Brasil Nunca Mais, né? Isto Nunca Mais, né? Então, a memória, eu acho que ela tem esse papel importante, né? E por isso é importante mesmo a responsabilização, como o Frei Beto fala no finalzinho aí do depoimento que a gente mostrou, né? É preciso se responsabilizar, seja as empresas, seja os indivíduos que perpetraram esses atos terríveis de violência, né, no passado. É preciso que se lembre disso, é preciso que a gente fale sobre isso, é preciso que a gente diga que isso não pode se repetir mais, e é preciso que essas pessoas sejam responsabilizadas pelos seus atos, né? Essas pessoas e essas instituições, né, empresas. Eu acho que isso é fundamental para a consolidação da nossa democracia, né? Desse nosso Estado de direitos, enfim. Ana Paula, muito obrigada por você ter compartilhado essa pesquisa que é tão preciosa, né? A gente quer continuar vendo essa pesquisa, então, por favor, continue fazendo ela, né? Igual você falou, você ainda tem, né, várias coisas ainda para serem investigadas, então continue compartilhando com a gente. Espero que a gente tenha um próximo encontro, né? Quem sabe presencialmente também, né? Que você venha também até o FJF. Vai ser um prazer.
E eu queria agradecer, gente, a todos, né, que ficaram aqui com a gente, né, até o final aí do nosso encontro. Eu queria lembrar, né, também a todos vocês, convidá-los também novamente, né, que hoje é o primeiro dia, né, do nosso seminário. Amanhã a gente ainda vai ter uma mesa, né, às 14 horas, que vai ser uma mesa aí das memórias, né, do Consime. E às 19 horas a gente vai ter uma palestra de encerramento que é intitulada Pesquisa em Comunicação na América Latina. Então, quem ainda não fez a inscrição pode entrar no nosso Instagram, né, do Comunicação Cidade e Memória, por lá vocês preenchem o formulário e a gente vai encaminhar o link de acesso para vocês. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, uma excelente noite para todos vocês. E, Ana Paula, obrigada pela sua fala, que foi tão preciosa. Eu que agradeço, boa noite para todos. Ana Paula. Muito obrigada, espero encontrar você em breve, que a gente possa fazer até uma rede aí, né? Também participando aí da RELAM, participando de outras também atividades. Eu não sei se Marise Baesso, que foi vice-líder aqui do grupo, levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Marise? Não sei. Oi, Cristina. Não, foi maravilhoso. Que ela venha presencialmente e traga mais dessa pesquisa para a gente, né? A gente que acompanhou a Folha aí na década de 80, 90 e viu uma outra Folha, a gente fica estupefato de ver isso, né? E queremos mais, né? Queremos ouvir mais. Obrigada, Ana Paula. Um abração. Até breve, Ana Paula. Obrigada a todo mundo, todas, todes e todos que estiveram aqui. Valeu demais, foi muito bom. Perfeito.